Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos trabalhar os conteúdos da avaliação do sistema. No nosso primeiro momento, falaremos sobre os conteúdos gramaticais. No nosso segundo momento, faremos um tour pelo livro didático. E no nosso terceiro e último momento, faremos a consolidação de todos os conteúdos adquiridos por intermédio da correção do workbook. Então, prepare seus materiais e me acompanhe nessa jornada de aprendizagem. Os conteúdos gramaticais para avaliação do sistema dos sétimos anos do Ensino Fundamental 2 começam com o Simple Present. E a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o uso. Para que esse tempo verbal é usado? Simple Present Use. Frequently repeated actions. Ele é usado para ações frequentemente repetidas, ou seja, coisas que fazem parte da rotina. Por isso, ele sempre aparece associado a advérbios de frequência, tais quais always, generally, usually, never, rarely, seldom e outros. Permanent states, ações permanentes, coisas que não mudam. Por exemplo, the water boils at 100 Celsius degrees. A água ferve a 100 graus Celsius. Likes and dislikes, para falar de gostos e desgostos. I like chocolate. I don't like pudding. Eu gosto de chocolate. Eu não gosto de pudim. Timetables and schedules, horários e cronogramas. Por exemplo, we have English on Tuesdays. Nós temos inglês às terças. We don't have English on Wednesdays. Nós não temos inglês às quartas-feiras. E general truths, ou seja, verdades gerais, coisas que sempre acontecem sobre determinadas circunstâncias. Exemplo, if the temperature is below 0 degrees, the water freezes. Se a temperatura estiver abaixo de 0 graus Celsius, a água congela, vira gelo. Bom, começando aqui a nossa página do verbo to be or not to be, that is the question. Coloquei esse meme com esse cachorrinho simpático para vocês, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre uma das situações com o Simple Present. E são duas. Nós temos o Simple Present com o verbo to be e o Simple Present sem o verbo to be. Com o verbo to be, como o verbo to be significa ser ou estar, nós sempre teremos estas estruturas específicas. Eu sempre terei sujeito, verbo to be, após o verbo to be, um place or adjective, ou seja, quem está, está em algum lugar. Que lugar é esse? Quem é alguma coisa. O que esta pessoa é? Alta, baixa, feia, bonita, alegre, triste. E o nosso period, que é o ponto final. Quando passamos as sentenças com to be para a forma interrogativa, nós vamos trocar de lugar o verbo to be com o sujeito da frase. Então, começaremos a nossa frase com to be, sujeito, local o adjetivo e o question mark, que é o ponto final. Quando temos sentenças negativas, nós usaremos sujeito, to be mais not, um local ou um adjetivo e o ponto final. Lembrando que as sentenças negativas, nós temos full form, que é a forma completa. Is not, are not. Am not, is not, are not. Contracted form, que é a forma reduzida ou resumida. Am not, isn't, aren't. Affirmative form. Como eu havia dito anteriormente, aqui está a estrutura. Se quiser, me acompanhe e repita essas frases. I am happy. You are a student. He is my friend. She is my friend. It is my friend. We are ready. They are here. Eu sou feliz. Você é um estudante. Ele é meu amigo. Ela é minha amiga. O it serve para coisas, né? Ou poderia ser um bichinho de estimação. Ele, o cãozinho, o gatinho, o bichinho é meu amigo. Nós estamos prontos. Eles estão aqui. Negative sentence. Eu vou colocar o not depois do to be. Vai escutando e vai repetindo comigo. I am not tired. You are not tired. He isn't a teacher. She isn't a teacher. It isn't a teacher. We aren't busy.
They aren't busy. Eu não estou cansada. Você não está atrasado. Ele não é um professor. Ela não é um professor. Isso não é um professor. Nós não estamos ocupados. Eles não estão aqui. Interrogative sentences. Colocaremos o verbo to be antes do sujeito. To be, sujeito, restante da frase e o nosso question mark. Então, nós teríamos as seguintes situações: Am I right? Are you okay? Is he cold? Is she cold? Is it cold? Are we late? Are they late? Eu estou certa? Você está bem? Ele está com frio? Ela está com frio? Repare que quando eu uso it, eu já transfiro o meu pensamento de it o tempo, então eu não tenho um sujeito pessoa, né? Eu quero saber do clima. Quando eu pergunto, is it cold? Está frio? O que que está frio? O clima, o tempo. Nós estamos atrasados? Eles estão atrasados? Agora, nessa página, nós veremos mais alguns exemplos. She is tired. She's tired. Is she tired? She is not tired. She isn't tired. They are at school. They are not at school. They aren't at school. Are they at school? Aqui nós passaremos para o simple present without to be, ou seja, presente simples sem o verbo to be. But what does it mean? Mas o que isso significa? Significam different rules, regras diferentes. Aqui nós temos regrinhas bem específicas. Na sentença afirmativa, nós teremos o nosso subject, que é o nosso sujeito. Aqui entra uma inúmera quantidade de regras. Verb in the base form, usaremos o verbo em sua forma base. Que significa dizer que o verbo está na forma base? Significa dizer que ele estará no infinitivo sem to. Para quais pessoas? I, you, we, they ou qualquer tipo de sujeito no plural. Porém, quando estamos falando de he, she, it ou sujeito no singular são as nossas pessoas especiais, são as nossas pessoas diferentes. Então, toda vez que eu tiver he, she, it ou sujeito no singular, eu preciso aplicar estas regras que estão aí. Para a maioria dos verbos terminados em qualquer tipo de consoante, nós teremos o verbo mais o S para quê? Para os verbos comuns, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar do verbo to work, trabalhar. I work, you work, he works, she works, it works, you work, we work, they work. Então, para he, she, it, eu acrescentei S. Para os verbos terminados com S, SS, SH, CH, X, O e Z, o que eu preciso fazer com o verbo? Acrescento ES. Então, eu preciso analisar a terminação do verbo. Acrescento ES para quem? He, she, it, o sujeito no singular. Se o meu verbo terminou com Y, eu preciso analisar a letrinha que vem antes do Y. Se a letra que vier antes do Y for uma consoante, eu devo cut, eu devo cortar o Y e acrescentar IES no lugar desse Y, que é precedido de consoante. Para quê? He, she, it, o sujeito no singular. Aqui eu ponho o meu complemento verbal e o meu ponto final. Então, estamos aqui com a explicação das sentenças afirmativas. Interrogative sentences, sentenças interrogativas. Como é que faz agora? Eu não tenho o verbo to be para trocar de lugar com o sujeito para fazer a minha pergunta. Porque quando eu tenho to be, eu troco, né? O to be vem para o lugar do sujeito, o sujeito vai para o lugar do to be. É por isso que esses verbos que usamos aqui são chamados de verbos auxiliares, porque eles vão me auxiliar, porque eles vão me ajudar. Num lugar que eu não tenho um determinado verbo para colocar, eu vou colocar o quê? Do e does. O do e o does, nas sentenças interrogativas, eles não têm tradução nenhuma.
Eles estão ali apenas para tampar um buraquinho de um verbo que faltou. Na cultura americana, nas outras culturas, nós temos outras estruturas gramaticais. Então, precisa ter um verbo ali que sinalize aquele tempo, aquele tense. Então, o do e o does são os verbos auxiliares do presente simples. Eu uso o do para quem? I, you, we, they ou qualquer tipo de sujeito no plural. Lembrando que eu não preciso sempre usar um pronome. Pode aparecer o nome de uma ou duas pessoas. Eu uso das para quem? He, she, it ou um sujeito qualquer no singular. Lembrando que esse sujeito no singular pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um local. Depois nós colocamos o nosso sujeito. Na sequência, nós colocamos o verbo na forma base. O que significa dizer que o verbo está na forma base? Infinitivo sem to. Então, aquele verbo que eu conjuguei antes, que eu falei, por exemplo, likes ou works para he, she, it, eu vou usar o does aqui. Esse verbo perde esse S, perde esse ES. Se eu tirei o Y e coloquei ES, eu tenho que voltar esse verbo pro jeitinho que ele era antes. Por quê? Porque eu não preciso de dois verbos alterados na mesma frase. Eu costumo brincar que o does é o ladrão do S, do ES e do IES. Ele retorna a frase para o modo anterior, para a forma base. Na sequência, nós temos o nosso verbal complement, ou seja, o nosso complemento verbal, e o ponto final. Na nossa sequência, temos o verbal complement, ou seja, o nosso complemento verbal, e o question mark, que não pode faltar, que é o nosso ponto de interrogação. Frase não pontuada não está completamente correta. Se aparecer na prova uma frase para você ordenar, você precisa de todos os elementos. Verbo auxiliar do ou das, sujeito, verbo principal na forma base, complemento verbal e o nosso question mark, o nosso ponto de interrogação. Não pontuou, a frase perde décimos na correção. Então fiquem bem atentos à escrita correta e à pontuação. Negative sentences. Nas sentenças negativas, nós vamos seguir mais ou menos o mesmo padrão das sentenças afirmativas, porém acrescentaremos o auxiliar mais not. Então, teremos o subject, que é o sujeito da nossa frase. Aqui eu coloco o do para quem? I, you, we, they, ou o sujeito no plural. Das para quem? He, she, it, ou o sujeito no singular. O not vem após o to be. Quando nós estávamos falando do presente simples com o to be, o not vinha após o to be. Aqui nós não temos o verbo to be, então o not vem após o meu verbo auxiliar, que é esse verbo que está aqui para me ajudar, porque está faltando to be nessa frase. Então eles seguem sempre a mesma estrutura. Aqui eu tenho o verbo na minha forma base, mesma coisa. Aquele verbo que recebeu S, ES, que cortou o Y, recebeu IES, ele volta para sua forma natural. Verbal complement, que é o meu complemento verbal, e, por último, o meu ponto final. Aqui vocês podem observar o seguinte: na nossa primeira coluna, nós temos o verbo na forma base, ending type, o tipo de finalização, o tipo o jeito que o verbo termina, rule, qual que é a regra, e como é que fica a sua forma no simple present. Esse simple present aí é aplicado para quem? He, she, it, ou sujeito no singular, as nossas pessoas especiais. Então, aqui, olha, repara o seguinte: o verbo play terminou com Y, mas repara que antes desse Y tem a letra A e ela é uma vogal. Então, terminou com Y, mas antes do Y tem vogal, não é consoante. O que que eu faço? Acrescento apenas o S. Então, o verbo play, se eu fosse conjugar, I play, you play, he plays, she plays, it plays, you play, we play, they play. O verbo pass, o verbo fix, o verbo go terminaram com aquelas finalizações, né? Terminou com S, terminou com X, terminou com O. São 7 terminações. Quais são as outras? A gente também tem SS, a gente também tem CH, a gente também tem Z. Então é S, SS, a gente também tem SH,
Então, os verbos que têm essa terminação, a gente acrescenta ES. Para quem? He, she, it ou sujeito no singular. Então, aqui o verbo pass, por exemplo, fica I pass, you pass, he passes, she passes, it passes. You pass, we pass. O verbo fix, para he, she, it, fixes. O verbo go. I go, you go, he goes, she goes, it goes, you go, we go, they go. Acrescento o ES para quem? He, she, it ou sujeito no singular. Se eu fosse falar, por exemplo, Jane goes to school on foot. A Jane vai para a escola a pé. Bob goes to school by bus. O Bob vai para a escola de ônibus. Aqui eu tenho, por exemplo, o verbo study, terminou com Y, e antes do Y eu tenho a letra D. A letra D é uma consoante. Então, o que eu devo fazer? Retira esse Y e coloca I no lugar do Y mais o ES. Então, o verbo study, estudar, por exemplo, como ficaria? I study, you study, he studies, she studies, it studies, you study, we study, they study. Repara que eu estou falando you duas vezes, em algumas vezes que eu estou conjugando os verbos aqui com todas as pessoas. Por quê? Porque o you ele tem dois significados dentro da língua inglesa. A gente usa só uma forma e a gente adota só a forma do plural para todas as vezes que ele aparece. Porém, ele serve para indicar você no singular ou vocês no plural. Por isso, eu estou repetindo ele duas vezes. Aqui nessa página eu coloquei alguns exemplos. To wash, affirmative phrase. Então, na sentença afirmativa, o verbo wash, como ficaria? I wash my clothes. You wash your clothes. He washes his clothes. She washes her clothes. It washes its clothes. You wash your clothes. We wash our clothes. They wash their clothes. Forma negativa, preciso do auxiliar, do ou das, no lugar do to be que não tem. Vão repetindo comigo sempre que possível. Do I wash my clothes? Do you wash your clothes? Does he wash his clothes? Does she wash her clothes? Does it wash its clothes? Do you wash your clothes? Do we wash our clothes? Do they wash their clothes? Repara que para he, she, it, o verbo wash voltou para a forma natural. Por quê? Porque eu usei o auxiliar does e eu não preciso de dois verbos alterados na mesma frase. To wash, lavar, negative form. Eu vou acrescentar o not aonde? Depois do meu verbo auxiliar, que é o meu verbo que está ajudando a compor a minha frase, que me auxilia na composição da minha frase que não tem o verbo to be. Então, eu vou colocar do mais not ou does mais not. Posso usar full form, do not, does not. Posso usar contracted form, don't, doesn't. Repara que para he, she, it, usei o does, o verbo volta para a forma base. Repeat, please. I do not wash my clothes. I don't wash my clothes. You do not wash your clothes. You don't wash your clothes. He does not wash his clothes. He doesn't wash his clothes. She does not wash her clothes. She doesn't wash her clothes. It does not wash its clothes. It doesn't wash its clothes. You do not wash your clothes. You don't wash your clothes. We do not wash our clothes. We don't wash our clothes. They do not wash their clothes. They don't wash their clothes. E aqui, o nosso próximo conteúdo gramatical será o uso de either or, neither nor, conforme as pronúncias americana, either or, britânica, either or, americana, neither nor, britânica, neither nor. Só que eu coloquei aqui para vocês a página completa com a explicação dos três itens que a gente tem relacionado a isso. Both and
Geralmente é quando duas alternativas são possíveis. The two alternatives are possible. Both coffee and tea are good for you. Ambos café e chá são bons para você. Either or, choice between two alternatives. Você tem que escolher entre duas alternativas. Escolher as duas juntas não é possível. Você precisa escolher só uma. We should brew either coffee or tea. Which do you prefer? Aqui também nós temos um verbo diferente, o verbo to brew, que quer dizer passar o café, passar um chá. A gente entende por esse exemplo aqui que esse chá deve ser um chá quente. Então, nós devemos passar o café ou o chá, você deve escolher um deles. Neither nor, none of the choices, nenhuma das duas alternativas. We brewed neither coffee nor tea. Nós nem passamos café e nem passamos o chá. E aqui nós temos dois exemplos. She will drink either milk or orange juice. Ou ela bebe leite ou ela toma suco de laranja. Parece que ela vai querer o leite. He drinks neither milk nor eats the cereal Neither in the morning. milk Ele nem bebeu o nor leite cereal. e nem comeu o seu cereal pela manhã. Então aqui, nenhum, nem outro. Bom, e o que será que nós vamos falar nessa parte? Aqui, nós vamos falar do futuro. We're going to talk about the future. There is a fortune teller on the screen for you. Esse futuro dessa fortune teller que faz essa previsão seria o futuro com will. O futuro com will, ele é usado para quê? Para promessa, para previsão, para opinião, alguma coisa que eu acho que vai acontecer, decisões que a gente toma no momento da fala. Agora, já o futuro com going to é aquele futuro planejado. É quando eu tenho um schedule, é quando eu tenho um tempo, um horário, eu sei que eu vou fazer tal coisa em tal dia, em tal hora. Vamos prosseguir aqui com as nossas explicações. Dê uma olhadinha aqui, ó. Como é que funciona o futuro na língua inglesa? A gente tem o present continuous, planned activities already arranged, ações planejadas que estão prestes a acontecer. Por exemplo, eu posso dizer I'm going to the dentist this afternoon. Estou indo ao dentista nesta tarde. Estou usando presente contínuo para um futuro próximo que está prestes a acontecer. Um, she is visiting her she is visiting her cousin this Sunday. Ela está visitando o primo dela, vai estar visitando o primo dela nesse domingo. Então, nesse sentido também, esse exemplo acho que está até melhor. É um exemplo do present continuous. Futuro com going to, future plans and intentions, planejamento do futuro e intenções. Predictions, objective, real evidence. Previsões, mas como assim previsões? Previsões objetivas, evidências reais. Se eu, por exemplo, trabalho com é, a parte a parte climática, né? Eu trabalho com meteorologia. Eu fiz toda uma pesquisa. Eu sei que amanhã vai chover, eu tenho dados. Então eu posso dizer, com conhecimento de causa, It is going to rain tomorrow. Vai chover amanhã. Mas eu, como uma pessoa leiga, que não entendo nada, não pesquisei, olhei para o céu, sei lá, achei que tá meio feio. I think It will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Então, o futuro com going to ou com will, ele, de certa forma, ele também é um pouquinho contextual. Para que a gente usa o will? Unplanned future decided at the moment of speaking. É futuro não planejado, ações que a gente decide no momento da fala. Predictions, no real evidence. É esse exemplo que eu acabei de dar, né? Previsões, não temos uma evidência real. Promises, threats, offers. Promessas, ameaças, ofertas. Aqui na próxima página, eu resumi para vocês o uso de cada um, só para fixar aí na cabecinha. Vamos lá? Will. Use it for decisions made at the moment of speaking. Use it for predictions based on opinion or what we think. Use it for offers, promises, and requests. Example: I will help you with your homework. Decision now. Eu vou te ajudar com seus deveres. Eu decidi isso agora. I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Opinion. Opinião. O futuro com going to. Para que a gente usa?
Use it for plans or intentions already decided before speaking. Planos ou intenções que já foram decididos antes da fala. Use it for predictions based on evidence, something we see or know. Usado para previsões baseadas em evidências, alguma coisa que nós já tínhamos visto ou que nós já sabemos. Examples: I'm going to visit my grandma this weekend. Eu vou visitar a minha avó neste final de semana. Repara aqui que com o going to aparece a previsão de tempo, aparece um schedule. Quanto que eu vou visitar? Nesse final de semana, nessa tarde, no mês que vem. Então, sempre que a gente tiver o futuro com going to, vai ter alguma expressão de tempo indicando para quando essa ação é planejada. Look at those dark clouds, it's going to rain. Observe aquelas nuvens escuras, vai chover, porque aí eu tenho uma evidência de que vai chover. Aqui eu coloquei uma tabelinha. Feature quer dizer usos, né? Para que a gente usa? Decision of time, a decisão do tempo. No will, made at the moment, é feita no momento. No going to, made before speaking, planned. A decisão é tomada antes de falar, ela já é planejada. Type of prediction, tipo de previsão. Do will, based on opinion or feeling. É uma previsão baseada em uma opinião ou em um sentimento. Going to, based on evidence or something we see. É uma decisão baseada numa evidência ou em alguma coisa que nós estamos vendo. Use for intentions and plans. A utilidade para intenções e planejamentos. O will não é usado, not usually, e o going to é usado. Use for promises and offers. O will é usado, o going to não é usado para oferecer alguma coisa ou para prometer alguma coisa. Structure, qual é a estrutura frasal desses desse tipo de futuro, né? Nós temos o futuro com will, com going to. O futuro com will, eu sempre tenho o sujeito, o will e o verbo na forma base, porque o will já é o verbo auxiliar. Lembra quando eu expliquei sobre o to be e sobre o uso dos auxiliares? O will é o auxiliar do futuro. Com going to, o que teremos? Sujeito, o verbo to be no presente. Nós também já vimos o verbo to be lá no comecinho, né, das nossas aulas. Qual que é o verbo to be no presente? Am, is, are. O going to, mais o verbo na forma base. Esse verbo sempre vai aparecer na forma base. O próprio going to, o uso dessa preposição aí, ó, to, já obriga a que o próximo verbo venha na forma base, porque ele sempre vai ser traduzido com infinitivo. Próxima página. Onde é que eu tô? Me perdi. Sorry about that. I just need to change my page. Bom, mudando a página aqui, coloquei um exemplo para vocês. The world will be a better place. O mundo será um lugar melhor. Não sei, não tenho certeza, assim espero, não é? I am going to visit my grandparents next week. Eu vou visitar os meus avós na próxima semana. Então, olha só, o tempo aí, ó. A marca do tempo, next week, próxima semana, é quando eu farei a visita. Bom, e aqui os nossos conteúdos de estudo serão indefinite pronouns. Nós temos vários indefinite pronouns, mas nesse caso, o livro de vocês traz só o some. Então, nós vamos focar nas necessidades. Precisamos entender o uso do indefinite pronoun some e dos indefinite articles a, an, que são os artigos indefinidos uma. Todos dois podem significar tanto um como uma. Nós veremos a seguir a diferença entre eles. Aqui, como eu coloquei na minha pesquisa, os indefinite pronouns, apareceu para nós o N. Ele não está sendo cobrado na nossa prova, mas eu vou explicar assim mesmo. O N aparece em sentenças negativas e em perguntas. Então, repara que tem esse carinha aí com essa lista de compras. Então, tem o don't na negativa, né? I don't have any vegetables, I don't have any juice, I don't have any bread. Não tem nenhum legume, não tem nenhum suco, não tem nenhum pão. Make a list, faça uma lista. Então, ele vai pegar algumas coisas. E essas coisas, eu vou fazer a leitura delas aqui para vocês, e vocês vão pensando aí se vocês conhecem esse vocabulário e se esses substantivos que estão aí após a palavra some são substantivos contáveis ou incontáveis. Dei uma olhadinha. Some cheese, some milk,
some tomatoes, some carrots, some lettuce, some onions, some olives and butter, some juice, some bread, some apples. Então, os substantivos cheese, milk, lettuce, butter, juice, bread, podemos considerar como substantivos incontáveis, porque eles precisam de uma unidade de medida para mesurar, né? O queijo, por exemplo, eu preciso dos gramas, eu preciso do quilograma, o leite, eu preciso dos litros, não é? A alface, a gente compra uma cabeça de alface, a gente não fica contando quantas folhas tem numa cabeça de alface. A manteiga também tem os gramas para mesurar a quantidade de manteiga no potinho, né? Tanto é que a gente pode comprar 250 gramas, 500 gramas. O suco também é por litro. O pão, aqui, pensando na cultura americana, eles compram o pão inteiro e partem os pedaços. Então, o pão deles é um pouquinho maior. Você pode observar nesse carrinho aqui o tamanho desse pão. Os substantivos tomatoes, carrots, onions, apples, olives, que são azeitonas, são contáveis. Todos eles estão com a letra S, né? Qual é a diferença? Os indefinite articles a and n, we use a and before singular countable nouns when we mention something for the first time or when it's not specific. Então, quando é que vai aparecer a and? Apenas no singular. E apenas com substantivos contáveis. Como assim substantivos contáveis? Que eu tenho unidade, que eu possa contar. Por exemplo, uma caneta, duas canetas. Caneta em inglês, pen. A blue pen. Porque pen começou com consoante P. Observe a próxima explicação. A is used before words that begin with a consonant sound. Example: a dog, a house, a university. Aqui tem uma explicaçãozinha porque university começou com a letra U, mas os americanos consideram esse U como se fosse um J, porque não é o U purinho, clarinho. Então é por isso que a gente fala que o A é usado antes de som consonantal. Por isso é tão importante compreender um pouquinho a fonética e a pronúncia das palavras. University. Não é a letra U que aparece pura, como por exemplo na palavra unique, único, não é? And is used before words that begin with a vowel sound, A, E, I, O, U. Então, o and vai ser sempre usado com palavras que começam com um som de vogal. Exemplos: an apple, an elephant, an hour. Note, hour starts with the vowel sound, even though it starts with H. Então, a palavra hour, como é uma palavra derivada do latim, hora, a gente não pronuncia esse H, então iremos usar o artigo, o pronome indefinido an antes de hour, ao invés de falar a, porque o H não aparece. Diferente, por exemplo, da palavra house. Se eu quiser falar uma casa, a house. Um cavalo, a horse. Uma hora, com o artigo indefinido, an hour, porque o H não aparece nessa palavra. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho sobre o pronome determinante some. We use some when we refer to plural countable nouns. Vocês repararam lá na planilha anterior que ele é usado tanto para substantivos contáveis quanto incontáveis. Então, nós usamos o some quando nós nos referimos a substantivos contáveis no plural. Temos alguns exemplos aí. Some books, some people, some apples, alguns livros, algumas pessoas, algumas maçãs. Uncountable nouns, substantivos incontáveis. Some water, some information, some rice, alguma água, alguma informação, algum arroz. Como é que eu defino se um substantivo é contável ou não? Né? Porque o inglês é tão diferente, às vezes a palavra está só escrita diferente, eu não soube. Né? Vocês vão pensar nessa palavra, de repente até mesmo em português. Observe se essa palavra tem singular ou plural. Geralmente os substantivos incontáveis, a gente só usa esses substantivos no singular. Por exemplo,
A gente fala, tem muita água, tem pouca água. A gente não fala, eu bebi águas. Bebi água, bebi muita água, bebi pouca água. Nossa, tem muita informação, tem pouca informação. Information é uma palavra que sempre é considerada uncountable nouns na língua inglesa. Continuando aqui, senão eu vou demorar muito. It means in a specific quantity, but more than one or a little. Usually when. Então, o pronome determinista some, ele também significa uma quantidade não específica, mas significa mais de um ou um pouco. Geralmente a gente usa o some quando? Quando nós estamos oferecendo alguma coisa para alguém. Would you like some coffee? Isso é uma pergunta, é uma sentença interrogativa. E a gramática ensina que quando é pergunta, eu uso an. Quando é negação, eu uso any. Any, pergunta e negação. Mas se eu quero oferecer, eu estou fazendo uma pergunta. Não é porque eu não sei, é porque eu quero ser gentil, é porque eu espero que a pessoa aceite o que eu estou oferecendo. Então, neste contexto, nós usaremos some. Agora, se eu tô quebrada, eu preciso que você me empreste um dinheiro. Eu não sei se você tem dinheiro para me emprestar, não tô enxergando sua carteira, não sei. Aí eu vou perguntar: Do you have any money to lend me? Mas eu não tenho certeza se você tem dinheiro ou não para me emprestar. Então eu uso o N nesse caso, nessa pergunta. Mas quando eu tô te perguntando para te oferecer alguma coisa para comer, oferecer um favor, oferecer uma ajuda, eu uso some. Would you like some coffee? Asking for something politely, para fazer uma pergunta de forma educada. Can I have some bread? Eu posso pegar algum pão? Posso pegar um pouco de pão, né? Você espera que também que a resposta seja afirmativa. Aqui eu coloquei para vocês essa tabelinha, né? De essas com a situação e quando é que a gente usa an, quando é que a gente usa o some, para ficar bem claro para vocês. Situation. Singular countable nouns. Substantivos contáveis no singular. Usa an? Sim. Usa some? Não, nunca. Plural countable nouns. Substantivos contáveis no plural. Usa an? Não, porque an significa uma. Usa some? Sim. Uncountable nouns, substantivos incontáveis. Usa an? Não, porque o substantivo é incontável. Eu preciso saber dos quilos, dos gramas, dos litros para mesurar a quantidade desse substantivo. Ninguém conta quantas gotas de café tem numa xícara, quantas gotas de água tem num copo, quantas gotas de suco tem numa jarra. A gente usa algo para mesurar. Então a gente não usa an, porque an significa uma. A gente não fala açúcar, né? Tem vários grãos de açúcar numa colherinha que a gente tira para pôr num café ou numa bebida qualquer. Usamos o some. Specific quantity known é uma quantidade específica que é conhecida. Quantidade conhecida, não usa an, porque geralmente vai ter um número de quantidades ali. No próximo slide eu explico melhor isso para vocês. O some é usado algumas vezes com essa quantidade específica conhecida. General or unspecific amount. Alguma coisa que é geral ou que tem uma quantidade não específica. Usamos o an, sim, se o substantivo for no plural. Usamos o some, sim, tanto no plural quanto no singular. Está naquela primeira apresentação que eu passei para vocês, que tinha aquele carinha lá na geladeira fazendo a lista. Se precisar, volte no vídeo, eu vou passar essas apresentações também para vocês acessarem e estudarem, né? Abra lá naquela página e dê uma olhada. Então aqui, olha, when we talk about specific quantity that is known, quando nós estamos conversando sobre uma quantidade específica que é conhecida, we usually use numbers or other quantifiers. Nós comumente usamos números ou outros quantificadores, not an and sometimes some, depending on the context. Não usamos nunca an, algumas vezes usamos o some, dependendo do contexto. Olha aqui alguns exemplos de specific quantity with numbers, com números. I have 2 apples. São 2 maçãs. We don't say an apples. O número, né, substitui a necessidade de colocar a ou an, ou até mesmo some. With measurements or amounts, com medidas e quantidades. She drank 3 glasses of water.
Ela bebeu 3 copos, então a minha unidade de medida aí é o copo. They bought a kilo of rice. Eles compraram 1 quilo de arroz, né? Então, a kilo. Aqui, né, nós pensamos no quilo como unidade, ele é sempre usado no singular. Using some with known quantity. Usamos o some com quantidades conhecidas de forma estilística ou informal. Quando a gente não quer contar exatamente quanto. I brought some cookies, about 10. Eu trouxe alguns cookies em torno de 10, mais ou menos 10, não tenho certeza se foram 10. O some é usado mesmo que a quantidade seja conhecida nesse caso, porque ele deixa a sentença mais suave e faz ela parecer, de certa forma, mais casual, por isso que diz, né, que é estilístico. With money. She gave me some money. Money é incontável. Por quê? Porque a gente diz tenho dinheiro, não tenho dinheiro. A gente não diz tenho dinheiros. Dinheiros. A menos que a gente esteja falando de diferentes moedas, mas aí a gente já tem um termo específico para isso. She gave me $20. Ela me deu $20. Specific amount. We don't use some here. Então aqui a gente tem uma quantidade específica. Se tiver quantidade específica, né? Um tanto específico de dinheiro, uma quantidade de maçãs, uma quantidade de mesas e cadeiras. Não usa o some, porque some significa algum, alguma. Não é algum, alguma. Você sabe quantos tem. Tá o número lá. Tá indicando a quantidade lá. Então, não usa. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Take a look. I have a cat. A cat. Eu tenho um gato. Singular, countable. Então, é um substantivo que está no singular e é contável. I have some cats. Então, aqui tem mais de um, são 4. Mas eu não escrevi 4 ali na frase, né? Então, eu tenho alguns gatos. Plural, countable. Então, é um substantivo gato, gatos. Aqui é um substantivo, nesse caso, que está no plural e é contável. Eu posso contar quantos gatos tem. I need some water. Uncountable. Água é substantivo incontável. Eu preciso de alguma água, de um pouco de água. He wants an orange. Ele quer uma maçã. Aqui eu Uma usei an porque laranja, falei orange errado, começa com a gente, letra O. desculpa. É uma vogal. Então, o que temos aqui? Singular, countable, vowel, sound. É uma palavra que está no singular, é contável e tem som de vogal. E chegamos ao fim dos nossos conteúdos gramaticais e o que temos aqui? Nós vamos falar de much e many. Como você pode ver na própria imagem, much, used with nouns we cannot count, é usado com substantivos que não conseguimos contar, como water, money, smoke, água, dinheiro, fumaça. Many, used with nouns that we can count, usado com substantivos que podemos contar, como por exemplo, cars, sunglasses, people, carros, óculos de sol, pessoas, tudo que a gente pode contar por unidades. Aqui nesse pedacinho eu coloquei para vocês a explicação. How much versus how many. Both how much and how many are used to ask about quantity, but they are used with different types of nouns. Ambos, o how much e o how many, são usados para perguntar sobre quantidade, mas ambos, né, são usados com diferentes tipos de substantivos. A palavra noun significa substantivo. How much? Used with uncountable nouns, utilizado com substantivos incontáveis, como está no exemplo aí, água, dinheiro, açúcar, tempo, leite. How much water do you drink every day? How much money do you need? Quanto de água você toma todos os dias? Quanto de dinheiro você precisa? How many? Used with countable nouns. Utilizado com substantivos contáveis, coisas que a gente pode contar as unidades. Uma unidade, duas, três, quatro e por aí vai. Como exemplo, nós temos aí apples, books, people, cars. How many books do you read per year? How many students are in your class? Quantos livros você lê por ano? Quantos estudantes tem na sua sala? Aqui eu coloquei uma tabelinha comparativa, né? How much? Ele é usado com uncountable nouns, substantivos incontáveis, não pode ser contado. Temos 2 exemplos. How many? Ele é usado com countable nouns, coisas que podemos contar, substantivos contáveis. Temos aí também alguns exemplos. How much milk do you want? How much time do we have? How many cookies are there? How many friends do you have?
E aqui por último, eu coloquei um pequeno exercício para a gente treinar. Vá sempre escutando e repetindo para treinar a pronúncia. How many apples are in the basket? Repara que eu usei how many e o verbo to be está no plural. How much water is in the glass? Repare que eu usei how much e o verbo to be está no singular. How much money is in your wallet? Repare também que eu usei how much, o verbo to be está no singular. Quanto de dinheiro tem na sua carteira? How many chairs are in the dining room? Quantas cadeiras tem na sala de jantar? Repare aqui também que o nosso to be está no plural. Então, ficam aqui todas as minhas dicas gramaticais para sua avaliação do sistema. Desejo que você faça uma excelente avaliação. Boa sorte, boa prova. Até a próxima. E chegamos ao final da nossa aula. Espero que este passo a passo tenha os ajudado a compreender melhor os conteúdos da nossa avaliação do sistema. Bons estudos, boa prova, até a próxima!